Hoje estamos estreando um novo programa, Direto ao Assunto, com o Rubens Teixeira, que é doutor em Economia pela UF, mestre em Engenharia Nuclear pelo IME, pós-graduado em Auditoria e Perícia Contábil pela Unesa, engenheiro de Fortificação e Construção pelo IME, formado em Direito pela UFRJ, bacharel em Ciências Militares pela AMAN. Também é pastor, membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil e da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. E eu sou Eliana Ovalle, atriz e apresentadora de TV. O programa Direto ao Assunto vai tratar de temas do cotidiano: economia, psicologia, comportamento, teologia e também de temas sugeridos por você, que pode enviar a sua proposta para esse e-mail aqui abaixo, rubenseixeira@hotmail.com. Nesse programa de estreia, nós vamos falar de confrontos que estão acontecendo entre os líderes evangélicos que estão tomando conta da cabeça de muitas pessoas. Vamos direto ao assunto com o Dr. Rubens Teixeira. Olá. Olá. Bom, entre mortos e feridos, quem são as pessoas que vão ser salvas nessa história toda e por que isso está acontecendo, ao seu ver? Veja só, Eliana, nesse contexto todo, que é um contexto muito natural entre as pessoas normais, vamos dizer assim, na sociedade, ou seja, as pessoas elas debatem e discutem entre si. Então, isso é um comportamento de ser humano normal. Não é um comportamento ensinado pela Bíblia para um líder evangélico agir desta maneira. Mas as pessoas fazem porque ela deixa aflorar a sua natureza humana e querem defender os seus nomes, os nomes das suas igrejas, o nome dos grupos que representam, mostrar que tem capacidade de se defender, ou seja, é uma espécie de demonstração de força, eventualmente. E o que está por trás dessas disputas, a seu ver? Está por trás disso tudo diversas coisas. Primeiro, a defesa dos seus nomes, a defesa das suas denominações religiosas, no caso, denominações evangélicas. Está por trás disso, às vezes, defesa de interesses, até das empresas envolvidas, enfim, defesa de aquele que tem maior potencial de mídia, que é mais parceiro de uma emissora do que de outra, e coisas dessa natureza. Tudo isso é muito normal em todos os seres humanos. A questão é que nós deveríamos e devemos, segundo a Bíblia ensina, nos policiar para que isso não aconteça, não seja uma rotina. A religião ela pode ser usada para prejudicar os outros? Pode. As pessoas podem usar os argumentos religiosos para justificar os fins que elas querem atingir. Na verdade, o ensinamento de Jesus Cristo com relação aos princípios que ele nos ensinou, Jesus Cristo ensinava princípios, ele não andava criando polêmicas com as pessoas e ele desviava das polêmicas, era o que Jesus fazia. Então, o que todos nós deveríamos fazer é desviar das polêmicas, não faz sentido, não acrescenta nada, não prospera o reino de Deus a polêmica. Agora, divulga o nome das pessoas que se envolvem nas polêmicas. Isso talvez possa ser um objetivo consciente ou inconsciente daqueles que criam polêmicas. Existe um meio mais seguro para provar que a nossa interpretação da vontade de Deus é a mais adequada? Eliana, o meio seguro de interpretar a vontade de Deus é o Espírito Santo dizendo para a própria pessoa. A Bíblia, ela está disponível para todos e todos devem conhecê-la, porque se nós não conhecermos a Bíblia, nós vamos ficar ouvindo o que as outras pessoas dizem e para justificar, às vezes, o que elas querem justificar, quando, na verdade, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, através da palavra de Deus. O crente ele deve ser moderado nas suas orientações, já que a fé ela é realmente baseada em coisas que não são objetivas? O ser humano ele deve ser moderado. Nós devemos evitar extremos. Os extremos eles não servem, não fazem bem à humanidade de forma alguma. E como a gente sabe que nós temos o livre-arbítrio, nós devemos saber que as pessoas têm os seus direitos de escolhas, que podem ser diferentes dos nossos. Então, por conta disso, nós temos que ser moderados naquilo que nós ensinamos, falamos e fazemos
né? Não precisamos ser agressivos ou, por demais, invasivos nas escolhas das pessoas. A moderação é sempre boa e a Bíblia ensina isso. E a religião intolerante, ela também é uma ameaça à convivência social, você não concorda? Qualquer coisa que propague a intolerância, ela é desagradável à sociedade, ela traz prejuízos à sociedade. O ideal é a tolerância. Agora, a tolerância, ela deve ser no sentido de que você deixa as pessoas escolher o que elas querem escolher e nós escolhemos o que nós queremos escolher. Então, quando alguém quer criticar a minha escolha e até minha fé, está sendo intolerante comigo. Tal como, se eu quiser obrigar as pessoas a seguir o que eu sigo, eu estou sendo intolerante com elas. Deus não faz isso. Deus dá o livre-arbítrio. A pessoa escolhe. Só tem um detalhe. A Bíblia diz que tudo será trazido a juízo. Não matarás é um mandamento divino, né? Por que os homens matam em nome de Deus? Quando eles matam e usam o nome de Deus para justificar, é porque eles sabem que matar é uma coisa muito ruim, muito agressiva, muito nociva à sociedade, é algo que causa um constrangimento e um sofrimento às pessoas. Quando elas querem usar o nome de Deus, o que elas estão esperando com isso? Usar um nome sublime, um nome que expressa justiça para justificar um ato torpe. Então, quer dizer, está usando o nome de Deus da pior forma possível. Essas pessoas que estão fazendo essa guerra pela internet hoje, o que você acha disso? São pessoas que são convertidas, que conhecem a palavra de Deus? Olha, eu acho que elas estão convertidas porque elas seguem a fé, seguem a Jesus Cristo, vamos dizer assim, e elas estão no caminho que nós estamos, conhecem a palavra de Deus, mas quando estão fazendo isso, estão erradas. Tal como Pedro, ele foi usado pelo Espírito Santo de Deus para falar com Jesus Cristo numa determinada ocasião, alguns versículos depois, Satanás também o usou. Então as pessoas que são cristãs, que são convertidas e conhecem a palavra de Deus, quando não vigiam, elas acabam fazendo o que é a vontade delas, não de Deus. Quer dizer, então isso acontece com qualquer um, qualquer ser humano, qualquer cristão está passível a isso e todos nós sabemos disso. Porque é algo que não edifica, não é? Então, assim, eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso público, que a gente já está terminando. Olha, o que eu queria dizer para todos, e essa mensagem é para mim também, que nós devemos ser tolerantes, respeitosos, e quando formos agredidos por conta da nossa fé, o melhor é que nós desviemos do assunto. Não vale a pena o confronto. O confronto, ele acaba expondo o evangelho. Essas agressões mútuas, elas terminam fazendo com que as pessoas usem esse tipo de material contra a nossa fé. Porque para Satanás, tanto faz a pessoa seguir um princípio contrário ao evangelho ou não seguir qualquer princípio, para ele está tudo certo. O que ele não quer é que a pessoa siga o evangelho. Então, se Satanás conseguir colocar na cabeça das pessoas que elas não devem seguir o evangelho, devem seguir uma outra filosofia que contraria os princípios do Senhor Jesus Cristo, para ele interessa. E esses vídeos, lógico que eles, especialmente vídeos com palavras torpes, ou humilhando, ou confrontando uns aos outros, eles não estão ensinando a mensagem da salvação. Eles estão até sendo criando uma dificuldade a que o evangelho se propague. Então, o que eu diria às pessoas é que elas evitassem esse tipo de conflito e fossem tolerantes umas com as outras. Quando um irmão errar, a Bíblia fala que tem que chamar ele em separado, ou então deixa para lá, sai melhor. A Bíblia diz que ao herege, após admoestado, evita-o. Se você acha que alguém é herege, você já falou com ele e ele continua fazendo a mesma coisa, deixa ele para lá. Quando você parte para o confronto, você não está fazendo o melhor para o evangelho, ainda que você esteja fazendo o melhor para você mesmo. Obrigada. Direto ao Assunto fica por aqui. Se você quiser assistir esse programa de novo, vá no YouTube, RT Direto ao Assunto. Deus te abençoe. Até o próximo programa.